Há momentos na vida que marcam nossa existência de maneira tão profunda que se tornam divisores de águas. Momentos que nos forçam a encarar verdades dolorosas, a tomar decisões difíceis e, às vezes, a revelar segredos guardados por décadas. Meu nome é Teresa Oliveira Mendonça. Tenho 64 anos e uma história para compartilhar que transformou completamente minha vida e a de minha família. Nunca imaginei que um dia estaria aqui, expondo experiências tão íntimas e dolorosas. Sempre fui uma pessoa reservada, daquelas que prefere observar a ser observada, que escolhe o silêncio refletido em vez da exposição impensada. Mas há situações que precisam vir à luz, não por vingança ou ressentimento, mas porque carregam lições valiosas demais para permanecerem nas sombras. Cresci ouvindo meu pai dizer que cada cicatriz em nosso corpo conta uma história de superação. As cicatrizes emocionais, aquelas invisíveis aos olhos, funcionam da mesma forma. Carregam narrativas de dor, mas também de resistência, de transformação. E a cicatriz que vou compartilhar hoje começou a se formar no dia em que ouvi minha própria filha concordar com o marido que eu era um peso morto para eles. Juliana sempre foi minha única filha, meu maior tesouro. Criei-a sozinha após ficar viúva muito cedo, quando ela tinha apenas 8 anos. Cada hora extra que trabalhei, cada noite em que dormi menos para corrigir provas, cada sacrifício que fiz, tudo foi por ela, para garantir que tivesse oportunidades que eu não tive. E acreditava, com toda a certeza de uma mãe orgulhosa, que ela havia se tornado uma mulher forte, independente, com valores sólidos. Talvez por isso a traição tenha doído tanto. Não estou usando a palavra traição de forma leviana. Quando você dedica cada gota de suor, cada pensamento, cada batida do seu coração a alguém, e esse alguém decide que você se tornou um inconveniente, um fardo financeiro, uma despesa indesejada, isso é traição em sua essência mais pura e dolorosa. A pneumonia começou com uma tosse aparentemente inofensiva em meados de março. O outono chegava com suas chuvas finas e aquela umidade traiçoeira que parece penetrar nos ossos. Ignorei os primeiros sintomas, como costumamos fazer quando temos responsabilidades, quando não queremos dar trabalho. Tolice minha. Em 3 dias, a febre já passava dos 39 graus, e respirar havia se tornado uma batalha constante, como se alguém pressionasse meu peito com uma pedra invisível. Juliana apareceu no pronto-socorro com os olhos vermelhos, segurando minha mão como não fazia há anos. Percebi o medo genuíno em seu olhar, o medo primordial de uma filha que de repente compreende que sua mãe é mortal, que não estará ali para sempre. "Mãe, você vai ficar bem", ela repetia, mais para si mesma do que para mim. Quando recebi alta após 3 dias internada, ela insistiu que eu ficasse no apartamento deles até me recuperar completamente. "É mais seguro, mãe, e os gêmeos estão com saudades da vovó", argumentou. O apartamento 305, no condomínio Bosque Real, era espaçoso e confortável, com 3 quartos amplos e uma varanda que dava para uma área verde preservada nos fundos do terreno. Um lugar agradável para convalescer, pensei. Os primeiros dias foram tranquilos, quase doces. Juliana preparava sopas nutritivas que trazia ao quarto de hóspedes onde eu estava instalada. Os gêmeos, de apenas 6 anos, apareciam com desenhos coloridos que haviam feito especialmente para a vovó ficar boa logo. Até mesmo Eduardo, meu genro, parecia atencioso à sua maneira distante, perguntando se eu precisava de alguma medicação quando saía para trabalhar. Foi no 4º dia que comecei a notar as primeiras fissuras naquela fachada de harmonia familiar. Pequenos comentários feitos em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Um suspiro exasperado quando pedi ajuda para tomar banho. O som da televisão sendo abruptamente diminuído quando comentei que o volume estava alto demais para minha cabeça, ainda dolorida. Mais um prato na mesa. Ouvi Eduardo murmurar na cozinha, pensando que eu ainda estava no quarto. "A conta de luz vai vir salgada esse mês com ela usando o chuveiro 2 vezes por dia." Juliana respondeu algo em voz tão baixa que não consegui distinguir, mas o tom era conciliatório, apaziguador, a voz de alguém tentando não criar conflito. Aquilo me incomodou mais do que as palavras de Eduardo. Onde estava a filha que eu conhecia,
que defenderia sua mãe com unhas e dentes. Os dias seguintes trouxeram mais episódios semelhantes. Eduardo reclamando sobre o aumento no consumo de energia, sobre o iogurte especial que eu comia para ajudar na flora intestinal prejudicada pelos antibióticos, sobre como o apartamento parecia sempre ocupado desde que eu havia chegado. E Juliana, cada vez mais, respondia com aquiescência silenciosa ou justificativas fracas. É temporário, amor. Ela ainda está fraca. Vamos compensar esse gasto no mês que vem. Ela é minha mãe. Precisamos ter paciência. Precisamos ter paciência. Como se eu fosse um problema a ser administrado, uma tempestade a ser tolerada até passar. Cada palavra era como uma pequena agulha perfurando meu coração já fragilizado pela doença. A explosão veio na quinta-feira da segunda semana. Eu estava no quarto, tentando fazer um exercício respiratório que o médico havia recomendado, quando ouvi a discussão na sala. Eduardo nem sequer se preocupou em baixar a voz desta vez. Juliana, sua mãe precisa entender que não somos hotel. Todo mundo aqui tem que dar sua contribuição. Ela está doente, Eduardo. O que você quer que eu faça? Quero que você escolha entre seu casamento e sua mãe. Ela está ficando cara demais para manter. Não tenho obrigação de sustentar sua mãe. Cada palavra atingia-me como um tapa na face. Cara demais para manter. Como se eu fosse um eletrodoméstico defeituoso, um carro antigo que consome combustível em excesso, um investimento que não dá mais retorno. E então veio a resposta de Juliana, ou melhor, a ausência dela. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra poderia. Um silêncio que confirmava, implicitamente, que ela concordava com aquela avaliação cruel da minha existência. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quarto de hóspedes, tentando entender como havia chegado àquele ponto. Como minha filha, que eu criei com tanto amor e sacrifício, podia permitir que seu marido me tratasse como um fardo indesejado. Como ela podia se calar diante de tamanha crueldade? Na manhã seguinte, levantei-me antes de todos, arrumei minhas poucas coisas na pequena mala e esperei na sala. Quando Juliana apareceu, ainda sonolenta em seu hobby de flanela, sua expressão mudou de surpresa para algo que reconheci imediatamente. Alívio culpado. Mãe, o que você está fazendo? Voltando para casa, querida. Já estou me sentindo melhor. Mas o médico disse 2 semanas de repouso. Ainda não completamos nem 10 dias. Posso repousar em casa. Não quero ser um peso para vocês. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior como fazia desde criança quando se sentia culpada. Você ouviu a conversa de ontem. Não era uma pergunta e não precisava de resposta. Nos seus olhos, vi a luta interna entre a filha que fui criada para ser e a mulher que havia se tornado sob a influência de Eduardo. Uma parte dela sabia que deveria me defender, me valorizar, me respeitar. Outra parte, a que vinha ganhando terreno nos últimos anos, só queria paz em casa, mesmo que ao custo da dignidade da própria mãe. Eduardo não quis dizer aquilo daquele jeito. Ela tentou explicar, as palavras soando falsas até para ela mesma. Ele está estressado com o trabalho, com as contas. Não precisa explicar, Juliana. Seu marido tem razão. Não posso atrapalhar a vida de vocês. Ela me acompanhou até o táxi que havia chamado, carregando minha mala como um gesto simbólico de redenção. Abraçou-me brevemente, prometendo que me visitaria no final de semana. Se cuide, mãe. Qualquer coisa me liga. Enquanto o táxi se afastava do condomínio Bosque Real, senti algo se quebrar definitivamente dentro de mim. Não era apenas tristeza ou mágoa. Era o fim de uma ilusão. O despertar de uma compreensão dolorosa sobre quem minha filha havia se tornado. E mais importante, sobre quem eu precisava ser a partir daquele momento. Porque o que Eduardo e Juliana não sabiam, o que ninguém naquele condomínio poderia imaginar, é que a senhora de 64 anos que eles consideravam um peso morto, guardava um segredo que mudaria completamente o equilíbrio de poder entre nós. Um segredo que havia mantido por décadas, por escolha própria, mas que agora seria revelado por necessidade. Mal eles sabiam que aquela humilhação não seria o fim da minha história com eles, mas apenas o começo de uma reviravolta que nenhum dos dois poderia prever. Porque por trás da fachada da professora aposentada que vivia modestamente,
existia uma realidade muito diferente. Uma realidade que estava prestes a se manifestar da forma mais inesperada possível. Vocês que estão me acompanhando agora, de onde estão assistindo a este relato? Deixem nos comentários sua cidade, porque quero saber até onde esta história está chegando. Uma história que, acreditem, está apenas começando. Se ainda não se inscreveram no canal Vovó Lembrou, este é o momento. Porque o que tenho para contar nos próximos minutos vai fazer vocês repensarem completamente como tratam os mais velhos da família, como julgam as pessoas pela aparência, como subestimam aqueles que parecem fracos ou dependentes. Esta é uma história real, vivida na própria pele, sobre traição, humilhação e uma vingança que veio não na forma de destruição, mas de justiça. Uma história sobre como, às vezes, é preciso perder tudo para mostrar quem realmente você é. Retornei para minha casa no Jardim Primavera com o coração pesado e a respiração ainda comprometida pela pneumonia. Uma casa simples de 3 quartos, com um pequeno jardim na frente onde cultivava minhas rosas e hortelãs. A mesma casa onde criei Juliana, onde guardava as memórias do meu falecido marido, onde cada canto contava uma história dos nossos dias juntos. Enquanto o táxi se afastava, fiquei parada por alguns instantes observando a fachada modesta. Janelas de madeira que eu mesma havia pintado de azul claro no verão passado, a trepadeira que subia pelo muro lateral, as telhas coloniais que haviam sido trocadas há cerca de 5 anos. Para qualquer observador casual, era apenas a residência típica de uma professora aposentada, sem luxos desnecessários, mas aconchegante e bem cuidada. As chaves tremeram na minha mão enquanto tentava abrir a porta. Ainda estava fraca. Ainda sentia aquela pressão incômoda no peito a cada respiração mais profunda. O médico havia sido claro. 2 semanas de repouso absoluto, alimentação reforçada, nada de esforços. E ali estava eu, sozinha, depois de apenas 10 dias de recuperação, expulsa da casa da minha própria filha por ser cara demais para manter. O interior da casa me recebeu com seu silêncio familiar. Deixei a mala no corredor e caminhei lentamente até o sofá da sala, sentindo o peso de cada passo. A poeira fina sobre os móveis denunciava os dias de ausência. O ar estava abafado, levemente mofado. Abri as janelas com esforço, permitindo que a brisa suave da manhã circulasse pelos cômodos, trazendo um pouco de vida àquele espaço que, naquele momento, parecia tão desolado quanto eu me sentia. Não chorei. As lágrimas haviam secado durante o trajeto de táxi. O que sentia agora era algo diferente. Mais profundo que tristeza, mais controlado que raiva. Era uma clareza dolorosa, como se um véu tivesse sido rasgado diante dos meus olhos, revelando uma verdade que talvez sempre estivesse lá, mas que eu me recusava a enxergar. Minha vida havia sido dedicada ao ensino. Por 40 anos, entrei em salas de aula do Colégio Estadual Aurora, levando mais que fórmulas matemáticas. Levava valores, princípios, a crença firme de que o conhecimento era a maior herança que poderíamos deixar para as gerações futuras. Tratava cada aluno como se fosse meu filho, com firmeza quando necessário, mas sempre com respeito absoluto pela dignidade inerente a cada ser humano. Como havia criado uma filha que permitia que seu marido tratasse a própria mãe como um fardo inconveniente? Onde eu havia errado? Talvez tivesse sido excessivamente complacente. Talvez tivesse negligenciado sinais precoces de um caráter em formação que valorizava mais conveniência que lealdade. Ou talvez fosse simplesmente a influência de Eduardo, que gradualmente foi minando os valores que tentei incutir nela. Eduardo Pereira entrou na vida de Juliana quando ela estava no 3º ano da faculdade de administração. Alto, bem articulado, com aquele tipo de confiança que facilmente se confunde com competência real. Trabalhava como vendedor numa loja de móveis planejados, mas sempre falava de si mesmo como consultor imobiliário ou especialista em design de interiores, títulos que soavam mais impressionantes em reuniões sociais. Desde o primeiro jantar em que Juliana o trouxe para casa, senti algo incômodo em seu olhar. Não era apenas o modo como avaliava cada objeto,
como se estivesse mentalmente catalogando valores. Era algo mais sutil, uma espécie de cálculo constante, como se cada interação fosse uma transação onde ele precisava sair ganhando. Dona Teresa? Ele perguntou naquela primeira noite após o jantar, enquanto tomávamos café na sala. A senhora planeja continuar morando sozinha nesta casa depois que se aposentar completamente? Não é muito espaço para uma pessoa só? A pergunta, aparentemente inocente, carregava insinuações que só compreendi completamente anos depois. Ele já estava mapeando potenciais ativos, avaliando o que poderia eventualmente ser convertido em benefício próprio. Gosto do meu espaço, Eduardo. Respondi simplesmente. Cada canto desta casa guarda memórias importantes. Ele sorriu com aquela expressão que se tornaria familiar ao longo dos anos. Um sorriso que nunca alcançava os olhos, mecânico como os de vendedores treinados para parecerem simpáticos, sem realmente se importarem. Memórias são importantes, claro, concordou superficialmente. Mas também é preciso ser prático. Manutenção de uma casa dá trabalho, tem custos. Segurança é sempre uma preocupação para pessoas que moram sozinhas. Juliana interrompeu, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Mãe, o bolo está delicioso. Eduardo, você precisa experimentar a torta de maçã dela também. É incrível. A mudança de assunto foi bem-vinda, mas o episódio ficou marcado em minha memória como o primeiro de muitos momentos em que Eduardo demonstrou seu verdadeiro caráter. Calculista, interesseiro, sempre buscando vantagens. O namoro progrediu rapidamente. Em 6 meses, Juliana já falava em casamento. Em 1 ano, estavam noivos. A cerimônia foi simples, na mesma igreja onde a batizei. Usei todas as minhas economias para dar a ela uma festa bonita, dentro das nossas possibilidades, ou do que Eduardo acreditava serem nossas possibilidades. As mudanças em Juliana começaram de forma sutil. Primeiro, foram as visitas que se tornaram menos frequentes. Depois, os telefonemas que ela atendia apressadamente, sempre sussurrando, sempre com Eduardo ao fundo perguntando com quem ela falava. Gradualmente, minha filha independente, cheia de opiniões próprias e sonhos ambiciosos, foi se transformando numa sombra, numa versão diminuída de si mesma, sempre buscando aprovação no olhar do marido antes de expressar qualquer pensamento. Quando os gêmeos nasceram, 2 anos após o casamento, pensei que isso nos aproximaria novamente. Afinal, avós são figuras fundamentais na criação dos netos, oferecendo aquele amor incondicional que só vem com a maturidade e a sabedoria dos anos. Ofereci-me para ajudar nos primeiros meses, para que Juliana pudesse descansar adequadamente. Não precisa, mãe, ela respondeu, com aquela hesitação na voz que eu começava a reconhecer como um sinal de que estava repetindo palavras ensaiadas por outra pessoa. Eduardo prefere que a gente aprenda a se virar sozinhos. Eduardo preferir. Esta frase tornou-se o refrão da vida de Juliana. Eduardo prefere que não visitemos hoje. Eduardo prefere que os meninos não comam doces. Eduardo prefere que não falemos sobre política. Eduardo prefere. Eduardo prefere. Eduardo prefere. Respeitei o espaço deles, embora cada barreira erguida fosse uma pequena facada no meu coração de mãe. Limitei-me a visitas breves, sempre agendadas com antecedência. Sempre com presentes modestos para os pequenos. Livros educativos, jogos de montar, ocasionalmente uma roupa especial para alguma data comemorativa. Os gêmeos, Lucas e Pedro, cresceram me vendo como uma figura quase mítica. A avó que aparecia em ocasiões especiais trazia presentes interessantes e contava histórias que papai não aprovava muito porque colocavam ideias estranhas na cabeça das crianças. Histórias sobre mundos onde pessoas eram valorizadas por seu caráter, não por seus bens. Onde a generosidade era força, não fraqueza. Onde família significava apoio incondicional, não conveniência condicional. Então veio a pneumonia. Aquela maldita infecção que começou como uma tosse aparentemente inofensiva e rapidamente se transformou numa luta diária por cada respiração. 3 dias de internação que pareceram uma eternidade. O medo nos olhos de Juliana quando me viu ligada a tubos e monitores. A fragilidade momentânea de Eduardo.
confrontado com a mortalidade tangível de alguém próximo. A estadia no apartamento deles deveria ser um período de recuperação, de reconexão familiar. Tornou-se, em vez disso, uma revelação cruel sobre o verdadeiro lugar que eu ocupava na vida da minha filha e seu marido. O apartamento 305, no condomínio Bosque Real, era realmente bonito. 3 quartos amplos, móveis modernos, eletrodomésticos de última geração. Tudo escolhido com aquele cuidado estético que caracterizava o trabalho de Eduardo como consultor de design de interiores. Tudo financiado, como vim a descobrir mais tarde, com prestações que consumiam boa parte da renda do casal, criando uma constante pressão financeira que Eduardo habilmente direcionava para alvos externos: a economia, o governo, os patrões mesquinhos e, eventualmente, a sogra doente que dava despesa. Nos primeiros dias, como já contei, houve um verniz de cuidado, de preocupação genuína. Juliana preparava sopas nutritivas, Eduardo perguntava sobre medicações, os gêmeos traziam desenhos feitos especialmente para a vovó doente. Mas rapidamente o verniz começou a rachar, revelando a superfície áspera por baixo. A conta de luz vai vir salgada. Mais um prato na mesa. O apartamento parece sempre ocupado. Comentários aparentemente inofensivos que, na verdade, carregavam uma mensagem clara. Você é um incômodo, uma despesa extra, uma presença indesejada. Na manhã, após ouvir Eduardo dizer que eu estava ficando cara demais para manter e que Juliana precisava escolher entre o casamento e a mãe, arrumei minhas coisas e chamei um táxi. A expressão no rosto da minha filha quando me viu pronta para partir foi reveladora. Um misto de culpa e alívio, como alguém que se sente mal por ter pensamentos egoístas, mas não o suficiente para mudar de atitude. Você ouviu a conversa de ontem, ela constatou, não como pergunta, mas como resignação. Ouvi o suficiente, Juliana. Eduardo não quis dizer aquilo daquele jeito. Ele está estressado com o trabalho, com as contas. Não precisa explicar. Entendo perfeitamente. Não quero ser um peso para vocês. As palavras saíram mais amargas do que pretendia, mas naquele momento não consegui conter a dor que transbordava. Juliana tentou amenizar, prometeu visitar no final de semana, garantiu que os gêmeos estavam perguntando por mim. Promessas vazias que ambas sabíamos que não seriam cumpridas. Os 3 meses que se seguiram à minha saída do apartamento foram os mais solitários da minha vida. Juliana ligava ocasionalmente, sempre com pressa, sempre com desculpas elaboradas sobre por que não podia vir me visitar. Eduardo está cansado. Os meninos estão com um resfriado leve. Temos um compromisso com a família dele. A cada ligação, sua voz parecia mais distante, como se estivesse falando de outro país, de outra dimensão. Foi durante esse período de isolamento forçado que comecei a reavaliar profundamente minha vida, minhas escolhas, minha relação com Juliana e, principalmente, meu papel passivo diante da influência tóxica de Eduardo. Havia sido boa demais, complacente demais, sacrificial demais. Tinha aceitado desrespeitos pequenos que, com o tempo, se transformaram em humilhações grandes? Tinha permitido que minha filha fosse gradualmente afastada de mim sem oferecer resistência suficiente? As respostas para essas perguntas eram dolorosamente afirmativas. E talvez eu tivesse continuado nesse padrão de autossacrifício silencioso, de resignação diante da ingratidão, não fosse a visita inesperada que recebi numa tarde abafada de junho. O senhor Benedito, síndico do condomínio Bosque Real, tocou minha campainha pouco depois das 3 da tarde. Um homem baixo, na casa dos 60 anos, com uma postura militar que denunciava sua carreira anterior no exército. Sempre formal, sempre correto, com aqueles óculos de leitura que mantinha pendurados no pescoço por uma corrente fina. Dona Teresa. Ele cumprimentou educadamente quando abri a porta. Desculpe incomodá-la, mas preciso falar sobre um assunto delicado. Posso entrar? Ofereci-lhe um café, sentamos na pequena sala da minha casa simples, e ele começou a relatar algo que, para ele, era apenas uma questão administrativa desagradável, mas para mim, seria a gota d'água que transbordaria o copo da minha paciência. Eduardo esteve no meu escritório ontem, começou ele,
visivelmente desconfortável. Ele pediu uma redução no valor do aluguel do apartamento 305. Disse que estão passando por dificuldades financeiras porque... Ele hesitou, ajustando os óculos nervosamente. Por quê? Insisti. Porque estão sustentando a senhora. Disse que a senhora é doente, que precisa de remédios caros, que eles estão gastando muito com a senhora. Disse que... Bem, que a senhora é um peso financeiro que eles carregam por obrigação moral. Cada palavra era uma punhalada. Não bastava me expulsar da casa deles por ser cara demais para manter. Agora Eduardo estava usando meu nome, minha suposta fragilidade, para conseguir vantagens financeiras. E o pior, Juliana havia confirmado a história quando o senhor Benedito ligou para verificar, dizendo que realmente estavam em dificuldades por minha causa. O síndico continuou, cada vez mais constrangido. Normalmente não me envolveria em questões familiares, Dona Teresa, mas conheço a senhora há anos. Sei que é uma pessoa íntegra, trabalhadora. Não me pareceu certo que usassem seu nome dessa forma, sem seu conhecimento. Obrigada por me contar, senhor Benedito, respondi, minha voz mais firme do que havia estado em semanas. O senhor fez bem em vir. Quando ele terminou seu relato, ficamos em silêncio por longos minutos. Ele não sabia, não podia saber, que estava testemunhando uma transformação. A morte de Teresa, a mãe complacente, a viúva resignada, a mulher que aceitava desrespeito com um sorriso educado. O nascimento de algo completamente diferente. Senhor Benedito, eu disse finalmente, minha voz calma, mas firme. O senhor se lembra de quem é o proprietário real do apartamento 305? Ele consultou suas anotações, um tanto confuso com a mudança no rumo da conversa. RH Empreendimentos Litinita, por quê? Levantei-me e fui até o quarto. No fundo do guarda-roupa, atrás de uma pilha de cobertores, havia um cofre pequeno que Juliana jamais soubera existir. Nele, guardava documentos que ninguém, além do meu advogado e contador, conhecia. A história secreta de Teresa Oliveira Mendonça. Voltei à sala com uma pasta cheia de papéis, contratos, escrituras, comprovantes de pagamento de IPTU, documentos societários, porque RH são as minhas iniciais, senhor Benedito. Teresa com H. Eu sou a proprietária do apartamento onde minha filha mora. A expressão de choque no rosto dele foi impagável. Uma mistura de confusão, incredulidade e compreensão gradual. Enquanto ele examinava os documentos, percebi que havia chegado o momento de mostrar a Eduardo, a Juliana, a todos, quem realmente era Teresa Oliveira Mendonça. Não era mais a professora humilde que aceitava migalhas de atenção. Não era a viúva indefesa que podia ser descartada quando se tornava inconveniente. Era uma mulher que, sem que ninguém soubesse, havia construído um pequeno império. Uma mulher que agora estava pronta para usar seu poder, não por vingança mesquinha, mas por justiça, por dignidade, por respeito. E o apartamento 305 era apenas o começo da história. Apenas a ponta do iceberg de um segredo bem maior que eu guardava há décadas, aguardando o momento certo para ser revelado. Um segredo que remontava ao meu pai, ao terreno onde o condomínio Bosque Real foi construído, a verdadeira extensão do patrimônio que administrava silenciosamente enquanto vivia como uma simples professora aposentada. A expressão de incredulidade no rosto do senhor Benedito, enquanto examinava os documentos, era algo que, em outras circunstâncias, teria me divertido. Seus olhos iam dos papéis para mim e de volta aos documentos, como se tentasse reconciliar a imagem da professora aposentada, que todos conheciam, com a empresária que acabava de se revelar. Dona Teresa, ele finalmente conseguiu balbuciar. A senhora é dona do apartamento onde sua filha mora? Mas como? Por quê? Ofereci-lhe mais café, sabendo que a história que estava prestes a contar exigiria tempo. Era uma narrativa que havia guardado por décadas, não por vergonha ou medo, mas por uma escolha consciente baseada em valores que meu pai me ensinou quando eu ainda era muito jovem. Senhor Benedito, o que vou lhe contar agora pouquíssimas pessoas sabem. Meu pai, Augusto Oliveira, não era apenas o comerciante humilde que todos pensavam conhecer. Fechei os olhos por um momento, deixando as memórias voltarem como um filme antigo projetado na tela da minha mente.
Meu pai, um homem de estatura média, cabelos sempre bem aparados, olhos atentos que pareciam enxergar além das aparências, além do imediato. Ele administrava uma pequena mercearia no centro antigo da cidade, onde vendia de tudo um pouco: alimentos básicos, ferramentas simples, material escolar, produtos de limpeza. A mercearia era apenas a ponta visível dos negócios dele. Continuei, sentindo uma pontada de orgulho ao lembrar da sabedoria daquele homem que me criou com tanto cuidado. O que ninguém sabia é que meu pai havia herdado terras, muitas terras. Mostrei ao Sr. Benedito um mapa antigo que guardava entre os documentos. Um mapa amarelado pelo tempo que mostrava extensas áreas marcadas como Propriedade Oliveira. Terras que hoje formavam vários bairros da cidade, incluindo grande parte do Jardim Primavera. Meu bisavô, Jerônimo Oliveira, chegou a esta região em 1892, fugindo da seca que assolava o Nordeste. Era um homem simples, quase analfabeto, mas com uma inteligência natural para negócios e uma visão de futuro impressionante. Contei como Jerônimo começou trabalhando na lavoura para outros proprietários, economizando cada centavo, vivendo com o mínimo necessário. Como, após anos de trabalho árduo, conseguiu comprar seu primeiro pedaço de terra. Pequeno, mas seu. E depois outro. E outro. Durante a crise econômica de 1929, quando muitos proprietários estavam desesperados para vender, meu bisavô fez o movimento contrário. Comprou tudo o que pôde, a preços irrisórios. Terras que, na época, pareciam inúteis para muitos, distantes do centro, sem infraestrutura, cercadas de mata fechada. O Sr. Benedito ouvia com atenção absoluta, ocasionalmente ajustando os óculos, como se isso pudesse ajudá-lo a absorver melhor aquela história surpreendente. Meu avô, Sebastião, herdou essas terras já valorizadas. A cidade havia começado sua expansão, e algumas áreas já eram cobiçadas por pequenos empreendedores. Mas ele seguiu o exemplo do pai, manteve as terras, comprou mais quando possível e continuou vivendo modestamente, administrando uma pequena venda que abriu no centro. O padrão se repetiu com meu pai, Augusto. Ele herdou um patrimônio considerável em terras, mas manteve o estilo de vida simples, gerenciando a mercearia que havia evoluído da venda do meu avô. Com o crescimento acelerado da cidade nas décadas de 60 e 70, essas terras valorizaram exponencialmente. Meu pai poderia ter vendido tudo e vivido luxuosamente pelo resto da vida, com iates, mansões, viagens internacionais. Mas ele era mais esperto e mais sábio que isso. Expliquei como, em vez de vender as terras por dinheiro vivo, Augusto começou a fazer parcerias estratégicas com construtoras. Ele entrava com o terreno, elas com a construção, e os lucros eram divididos. Foi assim que surgiram os primeiros empreendimentos imobiliários da família. Discretos, sem ostentação, sem que o nome Oliveira aparecesse em grandes anúncios ou placas chamativas. Meu pai acreditava que a verdadeira riqueza era invisível, disse, sentindo um aperto no peito ao lembrar das longas conversas que tínhamos no quintal de casa, sob a velha mangueira que sombreava o jardim. Ele dizia que ostentar atraía inveja, problemas, pessoas interesseiras. Preferia ser visto como o dono da mercearia, um trabalhador comum, enquanto silenciosamente construía um pequeno império. O Sr. Benedito sorriu pela primeira vez desde que chegara. Um homem sábio. Seu pai. Muito sábio, concordei. E não era apenas sobre evitar problemas. Era uma filosofia de vida, uma compreensão profunda da natureza humana. Ele observava como as pessoas mudavam de comportamento ao redor daqueles que ostentavam riqueza, como se tornavam artificiais, calculistas, falsas. Contei ao síndico um episódio que marcou minha infância e ajudou a moldar minha própria visão de mundo. Quando eu tinha cerca de 12 anos, um homem muito rico da cidade foi à mercearia. Chegou em um carro importado, usando joias caras, falando alto, tratando os funcionários com uma mistura de condescendência e impaciência. Todos correram para atendê-lo, sorrisos exagerados, bajulação evidente. Depois que ele saiu, meu pai me chamou para o depósito. Viu aquele homem, Teresa? Ele perguntou.
Há 5 anos ele mal conseguia pagar suas compras aqui. Tratava nossos funcionários com grosseria quando não tinha dinheiro. Agora, enriquecido por um golpe de sorte nos negócios, recebe tratamento especial, não por seu caráter, que continua tão ruim quanto antes, mas por sua conta bancária. A lição que se seguiu ficou gravada em minha alma para sempre. Teresa, nunca deixe o dinheiro definir quem você é. Deixe ele trabalhar para você, não o contrário. E lembre-se, as pessoas que te tratam bem apenas porque você tem, não merecem o que você é. Foi uma filosofia que, anos mais tarde, eu testaria de formas que meu pai jamais poderia imaginar. Quando conheci Antônio, meu falecido marido, eu já estava na faculdade de matemática. Éramos 2 estudantes, sem grandes recursos aparentes. Ele cursava engenharia civil e trabalhava meio período numa construtora para pagar os estudos. Nosso namoro foi simples, despretensioso. Passeios no parque, cinema uma vez por mês, jantares em lanchonetes modestas. Nenhum luxo, apenas a companhia um do outro e sonhos compartilhados para o futuro. O que Antônio não sabia é que eu já era herdeira de um patrimônio considerável. Meu pai havia me incluído em algumas de suas parcerias imobiliárias, me ensinando o negócio desde cedo. Eu recebia rendimentos mensais que simplesmente reinvestia, seguindo seu conselho. Por quase 1 ano, mantive minha situação financeira em segredo, não por desconfiança, mas por cautela. Queria ter certeza de que Antônio me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. A revelação veio de forma não planejada. Estávamos namorando havia cerca de 10 meses quando meu pai sofreu um acidente vascular cerebral. Fui chamada às pressas ao hospital e Antônio me acompanhou. Lá, um dos sócios do meu pai em um empreendimento me abordou, falando abertamente sobre um projeto em andamento, sem saber que meu namorado desconhecia essa parte da minha vida. A confusão no rosto de Antônio foi evidente. Mais tarde, quando voltávamos para casa, ele me questionou diretamente. Eu poderia ter inventado uma desculpa, minimizado a situação, mas escolhi a honestidade. Contei tudo, sobre as terras da família, sobre as parcerias imobiliárias, sobre a filosofia do meu pai de viver simplesmente apesar dos recursos. Sabe qual foi a reação dele, senhor Benedito? Perguntei, sentindo um misto de saudade e gratidão ao lembrar daquele momento. Antônio riu e disse: "Isso explica por que você nunca fica impressionada quando te mostro os projetos luxuosos que a construtora está desenvolvendo. Você provavelmente já viu coisas melhores." Não houve mudança no comportamento dele. Não houve súbito interesse em meus recursos. Não houve tentativa de explorar a situação. Ele continuou sendo o mesmo homem dedicado, trabalhador, honesto. E foi então que soube que havia encontrado alguém raro. Alguém que me valorizava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Nos casamos 1 ano depois. Uma cerimônia simples, íntima, usando nossos próprios recursos. Principalmente o salário dele como engenheiro recém-formado. Eu já dava aulas em uma escola estadual, realizando o sonho de ser professora que cultivava desde criança. Antônio se juntou aos negócios da família não como um aproveitador, mas como um parceiro valioso. Sua formação em engenharia civil trouxe uma nova perspectiva aos empreendimentos imobiliários. Ele tinha ideias inovadoras, conhecimento técnico, visão de mercado. Juntos, expandimos os negócios. Não apenas parcerias com construtoras, mas desenvolvimento de projetos próprios. Pequenos no início, um conjunto de casas aqui, um prédio comercial ali, sempre mantendo o perfil discreto que meu pai havia estabelecido como marca da família. Quando Juliana nasceu, 3 anos após nosso casamento, já tínhamos uma situação financeira extremamente confortável. Poderíamos ter dado a ela uma vida de luxos e facilidades. Poderíamos ter nos mudado para uma mansão, contratado babás em tempo integral, matriculado nossa filha nas escolas mais caras. Mas decidimos seguir o mesmo princípio que meu pai havia me ensinado. Vivíamos confortavelmente, mas sem ostentação. Morávamos na mesma casa do Jardim Primavera onde estou até hoje. Uma casa bonita, bem construída, mas nada que chamasse atenção excessiva. Eu continuei lecionando, não por necessidade financeira, mas por amor à profissão. Antônio e eu concordamos que Juliana deveria crescer valorizando o trabalho, o esforço
a dedicação, que deveria entender o valor do dinheiro, não ser criada como uma herdeira mimada que nunca precisaria se esforçar. Ela tinha tudo o que precisava: roupas bonitas, brinquedos educativos, acesso a aulas de música, esportes, idiomas. Mas sempre explicávamos que aquilo vinha do nosso trabalho, do nosso esforço. Nunca mencionamos os investimentos, as propriedades, o patrimônio que crescia silenciosamente. O Sr. Benedito ouviu atentamente, assentindo ocasionalmente, sua expressão alternando entre admiração e espanto. Quando Antônio faleceu, vítima de um ataque cardíaco fulminante, Juliana tinha apenas 8 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Perdi não apenas meu marido, meu amor, meu companheiro, mas também meu sócio, meu conselheiro nos negócios. Tive que assumir sozinha a administração de todo o patrimônio, enquanto lidava com o luto, com a maternidade solo, com a carreira no magistério que continuava a ser minha paixão. Foi quando tomei uma decisão que, olhando para trás, talvez tenha sido um erro. Decidi que Juliana jamais saberia da verdadeira extensão dos nossos recursos até que tivesse maturidade suficiente para lidar com essa informação. Criei para minha filha a narrativa da viúva que lutava para criar a filha sozinha, da professora que fazia horas extras para pagar as contas, da mãe que se sacrificava para dar o melhor possível à filha. Não era completamente falso, eu realmente trabalhava duro, realmente me dedicava integralmente a Juliana, realmente vivia de forma modesta considerando o que poderia ter. A diferença é que, enquanto Juliana achava que estávamos apenas nos virando, eu estava silenciosamente expandindo os negócios da família. Contratei gestores de confiança, consultores financeiros, advogados especializados. Criei uma estrutura corporativa que me permitia administrar tudo sem comprometer meu tempo com Juliana e minha dedicação ao magistério. A RH Empreendimentos nasceu nessa época. Uma holding que centralizava todos os investimentos da família. R de Rosa, meu nome de batismo raramente usado, e H de Helena, meu segundo nome. Era uma forma de manter o anonimato, de separar a Teresa professora da Teresa empresária. 2 identidades paralelas que nunca se cruzavam, que poucas pessoas sabiam estarem conectadas. Com o passar dos anos, o patrimônio cresceu substancialmente. Mais terrenos foram adquiridos, mais parcerias estabelecidas, mais empreendimentos desenvolvidos. A RH Empreendimentos tornou-se uma força significativa no mercado imobiliário local, embora sempre operando discretamente, sem grandes propagandas, sem chamar atenção desnecessária. E durante todo esse tempo, Juliana cresceu acreditando que éramos uma família de classe média, que tudo o que tínhamos vinha do meu salário como professora e, posteriormente, da minha modesta aposentadoria. Ela nunca questionou, nunca desconfiou. Quando ela entrou na faculdade de administração, considerei revelar a verdade. Afinal, o conhecimento que ela estava adquirindo poderia ser valioso para os negócios da família. Ela poderia gradualmente assumir um papel na empresa, aprender na prática o que estudava na teoria. Mas algo me dizia para esperar, para observar como ela se desenvolveria profissionalmente por mérito próprio, sem a rede de segurança do patrimônio familiar. Queria que ela provasse para si mesma que era capaz, que tinha valor independente do dinheiro. Essa decisão parecia sábia na época. Juliana estava se saindo bem na faculdade, fazendo amizades sinceras, vivendo experiências autênticas. Não havia pressão de colegas interesseiros. Não havia o estigma de ser a rica da turma. Não havia a tentação de tomar atalhos porque sabia que tinha um império esperando por ela. E então, no 3º ano da faculdade, ela conheceu Eduardo. O Sr. Benedito suspirou, como se já antecipasse o rumo que a história tomaria a partir dali. Eduardo Pereira era 2 anos mais velho, formado em marketing, trabalhando como vendedor numa grande loja de móveis planejados. Bonito, articulado, charmoso, o tipo de homem que sabe exatamente o que dizer para impressionar, que tem a medida exata de confiança para parecer seguro sem ser arrogante. No primeiro jantar em que Juliana o trouxe para casa, percebi algo no olhar dele que me incomodou profundamente. Era um olhar avaliativo, calculista.
Ele não estava apenas conhecendo a mãe da namorada. Estava analisando o ambiente, catalogando os móveis, estimando valores. As perguntas que ele fez naquela noite também foram reveladoras. Quanto tempo eu lecionava? Quanto faltava para me aposentar? Se a casa era própria ou financiada? Se eu tinha planos de viajar após a aposentadoria? Perguntas aparentemente inocentes, mas que, para alguém acostumada a observar pessoas como meu pai me ensinou, revelavam uma preocupação excessiva com aspectos financeiros. Aquele jantar acendeu um alerta em mim. Havia algo no comportamento de Eduardo que não parecia sincero, que sugeria uma agenda oculta. Mas Juliana estava obviamente encantada. E eu não queria ser a mãe controladora que desaprova o namorado da filha sem dar uma chance. Decidi observar mais, avaliar melhor antes de formar uma opinião definitiva. Talvez estivesse sendo injusta, projetando meus próprios receios, sendo excessivamente cautelosa devido às lições do meu pai sobre pessoas interesseiras. Nos meses seguintes, minha intuição se provou cada vez mais acertada. Eduardo era extremamente atencioso quando Juliana estava presente, mas seu comportamento mudava sutilmente quando estávamos a sós. Comentários sobre como a casa precisava de reforma, sugestões de que eu deveria modernizar meu guarda-roupa, observações sobre como professores eram mal remunerados para a importância que têm. Era como se ele estivesse constantemente avaliando minha situação financeira, testando águas, confirmando suas suposições sobre meus limitados recursos. Quando o relacionamento deles avançou para noivado, apenas 6 meses após se conhecerem, tomei uma decisão que mudaria o curso de nossas vidas. Em vez de revelar a verdade sobre nosso patrimônio, decidi manter o segredo por mais tempo. Queria ver como Eduardo se comportaria se realmente acreditasse estar se casando com uma moça de família modesta, filha de uma professora aposentada sem grandes recursos. Era um teste, admito. Um teste de caráter, de intenções, de valores. Um teste que, infelizmente, Eduardo falharia repetidamente nos anos seguintes. O casamento foi realizado na mesma igreja onde batizei Juliana. Uma cerimônia simples, mas bonita. Paguei pela festa com minhas economias de professora, como expliquei a todos. Na verdade, usei uma fração mínima dos rendimentos mensais de apenas um dos empreendimentos da RH. Após a lua de mel, uma semana em Fortaleza, que também foi meu presente, o jovem casal precisava de um lugar para morar. Era o momento perfeito para o próximo estágio do meu plano. O condomínio Bosque Real havia sido concluído recentemente. Um empreendimento desenvolvido pela RH Empreendimentos, em parceria com a Horizonte Construções, construído exatamente nas terras que meu pai havia adquirido décadas antes, quando a região era considerada longínqua demais para ter valor. 6 blocos de apartamentos, área de lazer completa, segurança 24 horas, um condomínio de classe média alta em uma localização que se tornara privilegiada com a expansão da cidade. E tudo começou com meu bisavô comprando terras baratas durante a crise de 1929. Como proprietária de diversas unidades no condomínio, incluindo o apartamento 305, eu poderia simplesmente tê-lo dado a Juliana como presente de casamento. Seria o caminho óbvio, o gesto esperado de uma mãe que quer ajudar a filha a começar sua vida conjugal com conforto. Mas isso revelaria meu segredo, e eu ainda não estava pronta para isso. Ainda queria observar Eduardo, entender melhor que tipo de homem minha filha havia escolhido para compartilhar sua vida. Então, através da imobiliária que administrava os imóveis da RH Empreendimentos, coloquei o apartamento 305 para aluguel. Deliberadamente estabeleci um valor 30% abaixo do mercado, atraente o suficiente para chamar a atenção de um jovem casal em busca de um bom negócio. Como esperava, Eduardo logo se interessou. "Juliana, achei o apartamento perfeito para nós", ele disse, mostrando-lhe o anúncio que casualmente havia encontrado. "E olha só o preço, é uma pechincha para aquela localização." Eles visitaram o imóvel, adoraram, e rapidamente assinaram o contrato de locação com a imobiliária. Eduardo sentiu-se extremamente orgulhoso por ter encontrado um negócio tão vantajoso. Juliana estava feliz por terem um lar confortável para iniciar sua vida juntos.
E eu, silenciosamente, havia criado a situação perfeita para observar como eles administrariam suas finanças, como cuidariam de uma propriedade que, sem saberem, era parcialmente herança de Juliana. Durante 5 anos, mantive essa farsa. Observei como eles viviam, como gerenciavam o dinheiro, como tratavam o apartamento. E, principalmente, observei como Eduardo se comportava quando achava que estava lidando com uma empresa anônima, não com a família da esposa. O quadro que se formou ao longo desses anos foi desolador. Eduardo era cronicamente irresponsável financeiramente. Gastava em itens supérfluos. Um carro novo quando o antigo estava em perfeitas condições, relógios caros, roupas de marca, enquanto deixava contas básicas em atraso, incluindo frequentemente o aluguel. Como proprietária disfarçada, eu recebia relatórios mensais da imobiliária sobre a situação do imóvel. Via os atrasos recorrentes, os pedidos de prorrogação de prazo, as promessas não cumpridas. Via também como Eduardo mentia para a imobiliária, inventando problemas inexistentes no apartamento para justificar descontos, alegando situações financeiras emergenciais que eram pura fabricação. O Sr. Benedito balançou a cabeça, como quem reconhecia o padrão que eu descrevia. E agora ele está tentando usar o nome da senhora para conseguir um desconto no aluguel. Exatamente. E usando minha própria filha como cúmplice nessa mentira. O síndico olhou novamente para os documentos espalhados sobre a mesa, tentando absorver todas as implicações daquela revelação extraordinária. Dona Teresa, a senhora não é apenas proprietária do apartamento onde sua filha mora. A senhora é sócia majoritária da empresa que administra todo o condomínio Bosque Real, completei, entregando-lhe o último documento que ainda não havia mostrado. O contrato de sociedade entre a RH Empreendimentos e a Horizonte Construções. Em outras palavras, Sr. Benedito, o senhor, tecnicamente, trabalha para mim. A revelação deixou o Sr. Benedito momentaneamente sem palavras. Sua expressão oscilava entre surpresa e respeito, enquanto tentava processar a magnitude do que acabara de descobrir. A senhora é minha chefe? Ele finalmente conseguiu articular, ajustando nervosamente os óculos de leitura. Tecnicamente sim, mas não pretendo interferir no seu excelente trabalho, respondi com um leve sorriso. Na verdade, preciso da sua discrição e talvez da sua ajuda nos próximos passos. Expliquei ao síndico que, por enquanto, gostaria que mantivesse sigilo absoluto sobre minha verdadeira identidade. Queria observar Eduardo um pouco mais, entender completamente a extensão de suas manipulações antes de fazer meu movimento decisivo. Senhor Benedito, o senhor poderia me manter informada sobre as atividades de Eduardo no condomínio? Qualquer coisa incomum, qualquer conversa suspeita, qualquer visitante estranho? Ele concordou prontamente, talvez motivado por uma mistura de lealdade profissional à verdadeira proprietária e indignação pelo comportamento de Eduardo. Quando saiu da minha casa, levou consigo não apenas a compreensão de um segredo guardado por décadas, mas também a responsabilidade de ser meus olhos e ouvidos no condomínio Bosque Real. Não precisei esperar muito pela primeira informação relevante. 2 dias depois, o telefone tocou no meio da tarde. Era o Sr. Benedito, sua voz carregada de urgência. Dona Teresa, desculpe incomodá-la, mas achei importante avisar imediatamente. Eduardo acaba de sair do condomínio com um homem que nunca vi antes. Estavam com várias plantas e documentos, discutindo algo que parecia importante. O senhor conseguiu ouvir alguma parte da conversa? Perguntei, subitamente alerta. Apenas fragmentos. Mencionaram terreno dos fundos, aprovação da prefeitura e algo sobre compensar os moradores. O homem usava um terno caro e Eduardo o tratava com extrema deferência. Aqueles fragmentos acenderam um alerta em minha mente. O terreno dos fundos só poderia se referir à área verde preservada, que ficava na parte posterior do condomínio, uma reserva natural que, oficialmente, não poderia ser desenvolvida devido a restrições ambientais. Área que, coincidentemente, também pertencia à RH Empreendimentos. Após agradecer ao Sr. Benedito, liguei imediatamente para Maurício, o diretor jurídico da empresa,
um dos poucos funcionários que conheciam minha verdadeira identidade. Maurício, preciso de informações sobre qualquer solicitação recente relacionada ao terreno atrás do condomínio Bosque Real. Alguém tentou comprar, obter licenças, qualquer coisa. A resposta veio rápida e surpreendente. Dona Teresa, que coincidência! Acabei de receber um e-mail da construtora Progresso perguntando sobre a disponibilidade desse terreno para um projeto comercial. Eles mencionaram que já estavam em contato com um representante local que facilitaria as negociações com os moradores. Um representante local, Eduardo. Tudo começava a fazer sentido. Ele estava tentando intermediar a venda do terreno dos fundos, provavelmente em troca de uma comissão substancial, sem saber que o terreno pertencia à empresa da própria sogra que ele considerava um peso morto. Maurício, não responda ainda. Quero verificar algo primeiro. Você poderia marcar uma reunião com alguém da construtora Progresso? Não mencione meu nome. Diga apenas que um representante da RH Empreendimentos gostaria de discutir a proposta pessoalmente. Nos dias seguintes, continuei recebendo relatos detalhados do Sr. Benedito sobre as atividades de Eduardo. Ele estava claramente envolvido em algo grande, fazendo ligações misteriosas da garagem do condomínio, recebendo visitantes que nunca antes haviam estado ali, sempre com documentos e plantas que escondia rapidamente quando percebia que estava sendo observado. Dona Teresa, o síndico me informou uma semana depois. Eduardo está organizando uma reunião informal com alguns moradores do condomínio amanhã à noite, no salão de festas. Pelo que entendi, vai apresentar um projeto interessante que beneficiará a todos. Era hora de intensificar minha investigação. Pedi ajuda a Marta, minha amiga de longa data e ex-diretora do Colégio Estadual Aurora. Expliquei-lhe brevemente a situação e pedi que comparecesse à reunião no salão de festas, como se fosse uma moradora interessada. Com seus óculos de leitura discretos e um bloco de anotações, ela seria apenas mais uma senhora preocupada com os rumos do condomínio. Marta registrou tudo meticulosamente e me relatou cada detalhe na manhã seguinte, sentadas na minha cozinha. Teresa, ele é realmente convincente. Ela começou, consultando suas anotações. Apresentou-se como consultor imobiliário e explicou que havia sido abordado pela construtora Progresso, interessada no terreno dos fundos. Eduardo havia pintado um quadro irresistível. Um pequeno centro comercial com lojas de conveniência, academia, cafeteria, tudo a poucos passos de casa. Falou sobre valorização dos apartamentos, sobre comodidade, sobre modernização. Quando alguns moradores levantaram preocupações sobre barulho, perda da área verde ou aumento do fluxo de pessoas, ele tinha respostas prontas, continuou Marta. Prometeu benefícios especiais para os moradores, descontos vitalícios nas lojas, preferência na compra de unidades comerciais, compensação financeira para o condomínio. O mais revelador, porém, veio após a reunião oficial. Marta, fingindo procurar algo em sua bolsa, permaneceu no salão tempo suficiente para ouvir Eduardo ao telefone com alguém da construtora. Ele disse literalmente: "Não se preocupe, esses idiotas vão aceitar qualquer coisa se acharem que estão economizando alguns trocados. Em 2 semanas teremos as assinaturas necessárias." A crueza daquelas palavras confirmou tudo o que eu já suspeitava sobre o caráter de Eduardo. Ele não apenas mentia para mim, para Juliana, para os vizinhos. Ele ativamente os desprezava. Os via como peões em seu jogo de ambição desmedida. Era hora de agir. Não apenas para expor Eduardo, mas para proteger minha filha, meus netos e todas as famílias do condomínio que seriam prejudicadas por sua ganância. Primeiro, liguei para Maurício e pedi que marcasse uma reunião com o diretor da construtora Progresso. Não com representantes intermediários, mas com o próprio Paulo Santos, CEO da empresa. A reunião foi agendada para 2 dias depois, no escritório central da RH Empreendimentos, um prédio discreto no centro da cidade que poucos associavam à professora aposentada Teresa Oliveira Mendonça. Paralelamente, pedi ao Sr. Benedito que convocasse uma assembleia extraordinária de condôminos, a ser realizada na semana seguinte. O tema oficial:
Discussão sobre possível desenvolvimento da área dos fundos. Pedi que Eduardo fosse especialmente convidado a apresentar sua proposta, já que estava tão envolvido com o assunto. A reunião com Paulo Santos foi breve e direta. Apresentei-me como proprietária e presidente da RH Empreendimentos. Mostrei a documentação que comprovava minha propriedade sobre o terreno em questão e expliquei que não tinha interesse algum em vendê-lo ou desenvolvê-lo comercialmente. Aquela área permanecerá como reserva natural, conforme o projeto original do condomínio, afirmei categoricamente. E gostaria de saber exatamente quem é esse representante local que afirmou ter autoridade para negociar em nome dos proprietários. O executivo ficou visivelmente constrangido. Explicou que haviam sido abordados por Eduardo Pereira, que se apresentou como consultor imobiliário com acesso privilegiado aos moradores e à administração do condomínio. Eduardo havia garantido que poderia não apenas convencer os residentes, mas também acelerar as aprovações necessárias na prefeitura. Ele mencionou algum tipo de comissão pelos serviços? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sim, pediu 15% do valor do terreno, metade adiantado, metade após a conclusão do negócio. Chegamos a fazer um depósito inicial de 50 mil dirhams como sinal de boa-fé. 50 mil reais. Enquanto devia 3 meses de aluguel para mim, ou melhor, para a RH Empreendimentos, Eduardo havia recebido 50 mil reais para facilitar um negócio que não tinha autoridade alguma para intermediar. Um negócio que prejudicaria a qualidade de vida da própria família. Senhor Santos, disse calmamente, sugiro fortemente que sua empresa reconsidere como avalia a credibilidade de seus intermediários no futuro. E quanto ao depósito já realizado, isso é um assunto entre vocês e o Sr. Pereira. A RH Empreendimentos não tem nenhum envolvimento nisso. Ele saiu do escritório claramente abalado, provavelmente planejando como explicaria aos acionistas que haviam sido vítimas de uma fraude elementar. Agora restava apenas o ato final, a Assembleia Extraordinária, onde Eduardo seria confrontado não apenas com sua desonestidade recente, mas com anos de mentiras, manipulações e desrespeito. Os dias que antecederam a Assembleia foram de preparação meticulosa. Reuni documentação detalhada sobre cada aspecto da situação, os relatórios da imobiliária mostrando os constantes atrasos no aluguel, os e-mails trocados com a construtora Progresso, o comprovante do depósito de 50 mil, as transcrições das gravações feitas por Marta na reunião do salão de festas. Também preparei um segundo conjunto de documentos, mais pessoais e dolorosos. Anotações sobre as mudanças no comportamento de Juliana ao longo dos anos, registros de ligações não atendidas, o relato do Sr. Benedito sobre Eduardo pedindo desconto no aluguel, alegando que sustentava uma sogra doente. Minhas próprias memórias da semana de humilhação no apartamento 305. Na noite da Assembleia, vesti-me com cuidado. Nada ostensivo ou intimidador. Uma calça social bege, blusa azul marinho, poucos acessórios. Queria parecer exatamente o que todos esperavam ver. Dona Teresa, a professora aposentada, respeitável e discreta. O salão de festas do condomínio Bosque Real estava lotado quando cheguei, precisamente às 19 horas. Haviam disposto as cadeiras em semicírculo, com uma mesa à frente onde já estavam sentados o Sr. Benedito e 2 membros do Conselho Administrativo. Notei imediatamente Juliana e Eduardo na primeira fileira. Ela com aquela expressão tensa que havia se tornado sua marca registrada nos últimos anos. Ele relaxado, confiante, ajeitando constantemente o nó da gravata como se estivesse prestes a fechar o negócio da sua vida. Escolhi propositalmente um lugar discreto nos fundos do salão. Queria observar tudo sem ser notada inicialmente. Ver como Eduardo se comportaria quando pensava estar no controle da situação. O Sr. Benedito abriu a reunião pontualmente, agradecendo a presença de todos e explicando o motivo da Assembleia Extraordinária. Estamos aqui para discutir uma proposta de desenvolvimento para a área dos fundos do nosso condomínio. Ele começou, seu tom deliberadamente neutro. Alguns moradores foram contatados individualmente sobre este assunto e achamos importante que todos tenham acesso às mesmas informações e possam expressar suas opiniões.
Eduardo ajeitou-se na cadeira, claramente ansioso para tomar a palavra. O senhor Benedito percebeu e, seguindo nosso plano, convidou-o a apresentar a proposta. O senhor Eduardo Pereira, morador do apartamento 305, tem estado em contato com os interessados no projeto. Por favor, senhor Eduardo, poderia explicar do que se trata? Eduardo levantou-se com aquela confiança excessiva que sempre me incomodou. Caminhou até a frente da sala como se já fosse o dono do lugar, com um sorriso ensaiado que não alcançava os olhos. Boa noite a todos. Como muitos já sabem, sou consultor imobiliário e recentemente fui procurado pela construtora Progresso, com uma proposta extremamente vantajosa para nosso condomínio. Ele continuou explicando como a construtora pretendia desenvolver um pequeno centro comercial na área verde dos fundos, como isso valorizaria todos os apartamentos. Como haveria compensações financeiras significativas para o condomínio e benefícios exclusivos para os moradores. Em resumo, amigos, é uma situação em que todos ganham. A construtora obtém um terreno bem localizado. O condomínio recebe uma injeção financeira considerável. E nós, moradores, ganhamos conveniência e valorização imobiliária. Enquanto Eduardo falava, observei atentamente as reações. Alguns moradores pareciam genuinamente interessados, assentindo ocasionalmente. Outros demonstravam ceticismo, trocando olhares desconfiados. Juliana mantinha os olhos baixos, as mãos entrelaçadas no colo, sem demonstrar entusiasmo nem oposição, a postura de alguém acostumada a não ter voz própria. Quando Eduardo terminou sua apresentação, o senhor Benedito agradeceu e abriu para perguntas. Como esperado, surgiram questionamentos sobre barulho durante a construção, aumento do fluxo de pessoas, segurança, perda da área verde. Eduardo tinha respostas prontas para tudo. A construção seria rápida e com mínimo transtorno. A segurança seria reforçada como parte do projeto. A perda da área verde seria compensada por um paisagismo moderno nas áreas remanescentes. Tudo soava maravilhosamente planejado, perfeitamente razoável, se você não soubesse o que eu sabia. Se não tivesse ouvido Eduardo chamar esses mesmos moradores de idiotas que aceitariam qualquer coisa por alguns trocados. Se não soubesse que ele recebera 50,000 de adiantamento sem ter qualquer autoridade real sobre o terreno. Quando as perguntas começaram a diminuir, o senhor Benedito fez o movimento que havíamos combinado. Antes de prosseguirmos com a votação sobre este assunto, gostaria de informar que recebemos um comunicado oficial da proprietária do terreno em questão. Eduardo franziu o senho, visivelmente confuso. Proprietária? Pensei que o terreno pertencesse à administração do condomínio ou à prefeitura, como área de preservação. Na verdade, não, respondeu o senhor Benedito calmamente. O terreno pertence à RH Empreendimentos, a mesma empresa que é proprietária de diversas unidades neste condomínio, incluindo o apartamento onde o senhor reside. O choque no rosto de Eduardo foi impagável. Uma mistura de confusão e alarme crescente. Juliana levantou os olhos pela primeira vez, igualmente surpresa com a informação. E, coincidentemente, continuou o senhor Benedito, a representante da RH Empreendimentos está presente nesta assembleia e gostaria de se manifestar sobre o assunto. Era minha deixa. Levantei-me devagar, sentindo todos os olhares se voltarem para mim. Caminhei calmamente até a frente do salão, percebendo o exato momento em que Eduardo me reconheceu. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu ligeiramente. Uma expressão de incompreensão total tomou conta de seu rosto. Boa noite a todos, comecei, minha voz firme e clara. Meu nome é Teresa Oliveira Mendonça. Muitos me conhecem como a professora aposentada do Colégio Estadual Aurora, mãe da Juliana do apartamento 305. Fiz uma pausa deliberada, permitindo que a tensão crescesse. Mas hoje estou aqui em outra capacidade, como proprietária e presidente da RH Empreendimentos, empresa detentora do terreno que está sendo discutido, bem como de várias unidades neste condomínio, incluindo o apartamento 305. O silêncio que se seguiu à minha revelação foi absoluto. Podia-se ouvir o zumbido do ar-condicionado,
o tic-tac distante do relógio na parede. Todos processavam a informação, tentando conciliar a imagem da discreta professora aposentada com a empresária que acabava de se revelar. Juliana me olhava fixamente, uma miríade de emoções passando por seu rosto. Choque, confusão, incredulidade. Eduardo parecia ter sido atingido por um raio, imóvel, empalidecendo visivelmente. Antes de prosseguir, continuei, mantendo a voz firme. Gostaria de esclarecer alguns pontos sobre o projeto apresentado pelo Sr. Eduardo Pereira. Peguei minha pasta e retirei uma série de documentos. O primeiro era o registro de propriedade do terreno, que passei para o Sr. Benedito mostrar aos presentes. O segundo, mais devastador, era a transcrição da reunião entre Eduardo e o diretor da construtora Progresso, incluindo a menção ao depósito de 50 hires. 0, e seu comentário sobre os idiotas que aceitariam qualquer coisa por alguns trocados. A RH Empreendimentos jamais autorizou o Sr. Eduardo Pereira a negociar este ou qualquer outro terreno em seu nome. Jamais houve interesse em desenvolver a área verde dos fundos, que foi deliberadamente preservada como parte do projeto original do condomínio. Olhei diretamente para Eduardo, que agora alternava entre palidez mortal e rubor intenso. O Sr. Eduardo não apenas agiu sem autorização, como recebeu um adiantamento de 50 mil hires por um negócio que não tinha autoridade para intermediar. Um negócio que prejudicaria a qualidade de vida de todos os moradores, incluindo sua própria família. Murmúrios de indignação começaram a surgir pela sala. Alguns moradores olhavam para Eduardo com desprezo evidente. Outros pareciam simplesmente chocados. Juliana mantinha os olhos fixos em mim, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complexo. Mas essa não é a única verdade que precisa ser revelada hoje. Continuei, minha voz mais suave agora. Como proprietária da RH Empreendimentos, tenho acesso a informações que muitos aqui desconhecem. Retirei da pasta os relatórios da imobiliária sobre o apartamento 305, os constantes atrasos no aluguel, os pedidos de prorrogação, as desculpas inventadas. O Sr. Eduardo deve atualmente 3 meses de aluguel, totalizando 3.100 hires, valor bem abaixo do mercado, diga-se de passagem, já que o aluguel real de um apartamento como o 305 seria cerca de 3.000 hires mensais. A diferença foi um presente silencioso que fiz ao casal quando se mudou. Eduardo parecia cada vez mais diminuído, encolhendo-se na cadeira como se quisesse desaparecer. Mas o pior ainda estava por vir. Além disso, há 2 semanas, o Sr. Eduardo me procurou pessoalmente pedindo 3.000 emprestados, alegando dificuldades financeiras causadas por estar sustentando uma sogra doente. Eu, que estou diante de vocês, em perfeita saúde, pagando minhas próprias contas há décadas. Nesse momento, Juliana cobriu o rosto com as mãos, obviamente mortificada. Senti uma pontada de remorso. Não queria humilhá-la, apenas abrir seus olhos. Mas algumas verdades são dolorosas demais para serem reveladas suavemente. E há mais, continuei, determinada a expor tudo de uma vez. Há 3 meses, quando estive doente com pneumonia e precisei ficar no apartamento 305 para me recuperar, ouvi o Sr. Eduardo dizer à minha filha que eu estava ficando cara demais para manter, que era um peso morto e que ela precisava escolher entre o casamento e a mãe. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Juliana. Eduardo tentou segurar sua mão, mas ela o repeliu bruscamente. O primeiro sinal de rebelião que eu via em anos. Senhor Benedito, continuei, voltando-me para o síndico. O senhor poderia confirmar o que o Sr. Eduardo lhe disse quando pediu desconto no aluguel? O Sr. Benedito levantou-se, claramente desconfortável por estar no centro das atenções, mas determinado a cumprir seu papel. O Sr. Eduardo me procurou há cerca de 2 semanas, alegando dificuldades financeiras. Disse que estavam com o orçamento apertado porque tinham que sustentar a Dona Teresa, que estava doente e dava muita despesa. Pediu uma redução temporária no valor do aluguel ou um prazo maior para pagamento. Agradeci ao Sr. Benedito e me voltei novamente para a Assembleia. O clima era de choque coletivo, todos processando as camadas de revelação, as mentiras expostas,
a transformação da discreta professora aposentada em uma empresária que controlava silenciosamente boa parte daquele condomínio. Não estou aqui para humilhar ninguém, disse, suavizando minha voz. Estou aqui para esclarecer verdades que foram distorcidas por tempo demais. E para informar oficialmente que a área verde dos fundos permanecerá exatamente como está, um espaço de preservação ambiental que beneficia todos os moradores, não apenas financeiramente, mas em qualidade de vida. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Juliana, que agora me encarava com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Uma mistura de mágoa, admiração e algo que parecia ser compreensão nascente. Quanto ao apartamento 305, tenho uma proposta a fazer. Retirei da pasta o último documento, uma escritura de doação já preparada pelo meu advogado. Era o momento culminante, o ponto sem retorno. Este documento transfere a propriedade do apartamento 305 para Juliana Mendonça Pereira, minha filha. Sem custos, sem burocracia, sem condições financeiras. Juliana ofegou audivelmente. Eduardo, que havia permanecido em choque até então, subitamente pareceu despertar, seus olhos brilhando com cobiça mal disfarçada. No entanto, continuei, há condições não financeiras que precisam ser aceitas. Expliquei calmamente as condições. O apartamento seria exclusivamente de Juliana, sem inclusão de Eduardo na escritura. Ela assumiria integralmente a responsabilidade pela criação e educação dos gêmeos. Eu teria acesso livre aos meus netos, sem interferências ou restrições. E, finalmente, a condição mais difícil. Eduardo precisaria encontrar outro lugar para morar. Estas são as condições. A escolha, Juliana, é inteiramente sua. O silêncio que se seguiu parecia ter peso físico. Todos os olhares alternavam entre mim, firme e resoluta na frente do salão, e Juliana, visivelmente dividida entre décadas de condicionamento e a súbita possibilidade de liberdade. Eduardo foi o primeiro a reagir, inclinando-se para sussurrar urgentemente no ouvido de Juliana. Não podia ouvir suas palavras, mas seu tom era intenso, quase desesperado. Ela o ouviu por alguns segundos. Então, lentamente, levantou a mão, sinalizando para que parasse. Mãe, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Posso falar com você em particular? Assenti, indicando uma pequena sala anexa ao salão de festas. Enquanto caminhávamos para lá, senti os olhares de todos nos seguindo, a tensão palpável no ar. Eduardo fez menção de nos acompanhar, mas o Sr. Benedito habilmente o interceptou, envolvendo-o em uma conversa aparentemente importante. A sala era pequena e funcional. Uma mesa redonda, 4 cadeiras, uma janela que dava para o jardim do condomínio. Sentamo-nos uma de frente para a outra, mãe e filha, separadas por décadas de segredos e não ditos. Por que, mãe? Foi a primeira pergunta de Juliana, sua voz tremendo ligeiramente. Por que esconder tudo isso por tanto tempo? Por que me deixar acreditar que eu era apenas uma professora aposentada vivendo de uma pensão modesta? Completei suavemente. Que precisávamos economizar cada centavo? Que todos os sacrifícios eram necessários? Ela assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. No início foi para proteger você, expliquei. Não queria que crescesse como uma menina rica, mimada, sem entender o valor do trabalho, do esforço. Queria que desenvolvesse seu próprio caráter, sua própria força, sem depender de uma herança. Contei-lhe sobre meu pai, sobre sua filosofia de vida, sobre como ele havia me ensinado que a verdadeira riqueza era invisível, sobre como ele observava o comportamento das pessoas mudando quando descobriam que alguém tinha recursos. Depois, quando você conheceu Eduardo, algo me disse para esperar, para observar. Queria entender que tipo de homem você havia escolhido. Se ele te amava por quem você era, não pelo que poderia ter. E o teste dele falhou miseravelmente, Juliana comentou, um lampejo de amargura em sua voz. Infelizmente, sim. Mas então veio o outro problema. Quanto mais tempo eu mantinha o segredo, mais difícil ficava revelá-lo. Como explicar anos de omissão? Como justificar ter observado vocês lutarem financeiramente quando eu poderia ter ajudado?
Juliana ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo. Quando falou novamente, sua voz estava mais firme, mais parecida com a jovem determinada que ela havia sido antes de conhecer Eduardo. Os gêmeos sabem? Eles sabem que a avó deles é rica? Não, querida. Ninguém sabia, exceto alguns funcionários de confiança da RH. Nem mesmo seu pai soube imediatamente. Contei a ele apenas após quase um ano de namoro. E como ele reagiu? Ele riu. Sorri com a lembrança. Disse que explicava porque eu nunca ficava impressionada com os projetos luxuosos que ele me mostrava da construtora onde trabalhava. Depois, tornou-se meu parceiro, não apenas na vida, mas nos negócios. Sua formação em engenharia foi valiosa para expandir os empreendimentos. Juliana absorveu essa informação com expressão pensativa, provavelmente comparando a reação de seu pai com o comportamento de Eduardo ao longo dos anos. E agora? O que acontece a partir de agora, mãe? Era a pergunta crucial, o verdadeiro motivo daquela conversa privada. Não se tratava apenas do passado, mas do futuro que começaria a ser construído a partir daquele momento. Isso depende inteiramente de você, Juliana. A oferta que fiz é real. O apartamento pode ser seu, sem custos, sem dívidas. Mas as condições também são reais. Não posso mais assistir você ser diminuída, controlada, isolada. Não posso mais ver meus netos crescerem em um ambiente onde a manipulação e a mentira são normalizadas. Você está me pedindo para deixar meu marido, ela constatou, não como acusação, mas como reconhecimento de um fato. Estou oferecendo a você a liberdade para tomar sua própria decisão, corrigi gentilmente. Pela primeira vez em anos, você tem um recurso que Eduardo não pode controlar, não pode manipular. Você tem uma escolha real. Ela ficou em silêncio novamente, seus olhos fixos em algum ponto distante além da janela. Podia quase ver os pensamentos correndo por sua mente. Memórias de humilhações, de mentiras descobertas, de liberdades gradualmente perdidas. Mas também, provavelmente, momentos de felicidade, promessas feitas, sonhos compartilhados. Os gêmeos precisam do pai, ela disse finalmente, quase em um sussurro. Precisam de um pai que os respeite, que seja honesto, que dê exemplo de integridade. Respondi. Eduardo demonstrou repetidamente que seus próprios interesses vêm antes do bem-estar da família. Ele estava disposto a destruir a área verde que seus filhos adoram brincar por uma comissão. Estava disposto a mentir sobre a saúde da avó deles para conseguir descontos no aluguel. Juliana passou a mão pelo rosto, enxugando as lágrimas. Quando me olhou novamente, havia uma resolução crescente em seus olhos. Algo que eu não via há muito tempo. Você planejou tudo isso, não foi? Esta revelação pública, a humilhação de Eduardo diante de todos, a oferta do apartamento com condições, tudo perfeitamente calculado. Não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação. Sim, admiti. Depois de ouvir Eduardo me chamar de peso morto, depois de ser expulsa da casa de vocês quando estava doente, depois de descobrir as mentiras sobre estar me sustentando, percebi que palavras gentis e conselhos maternais não seriam suficientes. Ele havia construído um muro tão alto ao redor de você que eu precisava de algo dramático para romper o isolamento. Como a matemática que você sempre ensinou, Juliana observou, um leve sorriso surgindo pela primeira vez. Calculada, precisa, inexorável. Exatamente. Mas a equação não está completa sem sua decisão, Juliana. O que você escolhe? Ela respirou fundo, endireitou os ombros, e por um instante vi nela o reflexo da mulher forte que eu havia criado, que existia sob camadas de manipulação e controle. Escolho meus filhos. Escolho minha liberdade. Escolho reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Uma onda de alívio me invadiu, misturada com orgulho e esperança renovada. Estendi minha mão sobre a mesa e ela a segurou firmemente. O primeiro contato verdadeiramente significativo que tínhamos em anos. Então vamos voltar lá e finalizar isso, disse levantando-me. Juntas. Quando retornamos ao salão de festas, um silêncio expectante nos recebeu. Eduardo estava visivelmente agitado,
alternando entre sentar-se e levantar-se, passando a mão pelo cabelo repetidamente. Os outros moradores permaneciam em seus lugares, ninguém querendo perder o desfecho daquele drama inesperado. Juliana caminhou diretamente até a mesa onde estavam os documentos. Pegou a escritura de doação, leu-a cuidadosamente e então olhou para Eduardo. "Aceito as condições", ela disse, sua voz clara e firme, ecoando pelo salão. "Todas elas." O rosto de Eduardo passou por uma transformação fascinante. Incredulidade, raiva, cálculo rápido e finalmente uma tentativa de controle da situação. "Juliana, você não pode estar falando sério", ele disse, aproximando-se dela com aquele tom persuasivo que provavelmente havia funcionado centenas de vezes antes. "Vamos conversar sobre isso em casa, com calma. Sua mãe está claramente tentando nos manipular, nos separar." "Não, Eduardo", Juliana respondeu, dando um passo para trás. "Não há mais nós para separar. Você mentiu para mim, mentiu sobre minha mãe, usou nosso lar como peão em seus esquemas. Acabou." Nos dias que se seguiram, Eduardo tentou de tudo: ameaças legais, apelos emocionais, manipulação através dos gêmeos, mas havia perdido seu poder. A escritura foi assinada, transferindo o apartamento 305 exclusivamente para Juliana. Ele foi notificado oficialmente. Tinha 48 horas para retirar seus pertences pessoais. Essa foi apenas a primeira de muitas transformações nos meses seguintes. Juliana voltou a estudar, completando a pós-graduação em administração que havia abandonado quando os gêmeos nasceram. Começou a trabalhar na RH Empreendimentos, aprendendo gradualmente os negócios da família. Os gêmeos, livres da atmosfera tensa que Eduardo criava, floresceram de formas que nem eu poderia prever. Mais risonhos, mais curiosos, mais seguros. E eu? Continuei morando em minha casa simples no Jardim Primavera. Por escolha, não por necessidade. Mas agora, finalmente, podia integrar as duas partes de mim que por tanto tempo mantive separadas. A educadora dedicada e a empresária bem-sucedida. Não mais duas identidades paralelas, mas uma pessoa completa, autêntica. 8 meses depois daquela assembleia extraordinária, inauguramos a Fundação Rosa Helena, em homenagem ao meu nome de batismo. Transformamos uma área comercial do condomínio em um espaço educacional para crianças carentes da região, combinando minha paixão pelo ensino com os recursos que acumulei ao longo da vida. Juliana tornou-se diretora executiva da fundação, aplicando seu conhecimento administrativo em uma causa significativa. Os gêmeos participavam ativamente, ajudando a organizar a biblioteca infantil, separando material escolar para doação, aprendendo desde cedo o valor de retribuir à comunidade. A vida que construímos não é perfeita. Há dias difíceis, há desafios, há memórias dolorosas que às vezes voltam quando menos esperamos. Mas há também uma autenticidade, uma conexão genuína, uma alegria compartilhada que não existia antes. E talvez essa seja a lição mais valiosa dessa jornada. O verdadeiro poder não está em ostentar o que se tem, mas em saber quando revelá-lo. Não está em controlar os outros, mas em oferecer-lhes a liberdade para fazerem suas próprias escolhas informadas. Não está em acumular bens materiais, mas em usar os recursos que temos para criar algo maior que nós mesmos. Como meu pai sempre disse, a verdadeira riqueza é invisível. Está nas conexões que construímos, nas vidas que tocamos, no legado que deixamos não apenas em propriedades e investimentos, mas em valores, em princípios, em amor genuíno. Minha história começou como tantas outras de pessoas da minha idade. Uma mulher de 64 anos, aparentemente simples, que dedicou a vida ao magistério e à família. Mas como vocês puderam acompanhar ao longo deste relato, por trás da fachada da professora aposentada Teresa Oliveira Mendonça, havia muito mais do que os olhos podiam ver. Durante anos cultivei uma vida dupla. A humilde professora que todos conheciam e a empresária bem-sucedida que poucos suspeitavam existir. Não por desonestidade, mas por uma filosofia herdada de meu pai. A verdadeira riqueza é invisível, e ostentar atrai apenas problemas. Uma lição que segui à risca, talvez por tempo demais,
Tudo começou com meu bisavô Jerônimo, que chegou a esta região em 1892, fugindo da seca no Nordeste. Um homem simples, quase analfabeto, mas com uma inteligência natural para negócios. Durante a crise de 1929, enquanto muitos vendiam suas propriedades desesperados, ele fazia o movimento contrário. Comprava terras a preços irrisórios, terras que mais tarde se tornariam bairros inteiros da cidade. Essa tradição de investimentos discretos, combinada com um estilo de vida simples, continuou com meu avô Sebastião, depois com meu pai Augusto e finalmente comigo. Aprendi desde cedo que o caráter das pessoas se revela não quando acham que você tem tudo, mas quando pensam que você não tem nada. Quando meu marido Antônio faleceu, deixando-me sozinha com Juliana de apenas 8 anos, decidi manter nossa verdadeira situação financeira em segredo. Queria que minha filha crescesse valorizando o trabalho, o esforço, a dedicação. Não como uma herdeira mimada que nunca precisaria lutar por nada. Uma decisão que, olhando para trás, teve consequências que eu jamais poderia prever. O casamento de Juliana com Eduardo Pereira marcou o início de uma transformação dolorosa. Vi minha filha forte e independente se tornar uma sombra de si mesma, controlada por um homem que a isolava gradualmente da família e dos amigos. Vi meus netos crescerem em um ambiente de tensão constante. E, finalmente, quando adoeci com pneumonia e precisei de ajuda, descobri na própria pele o desprezo com que Eduardo me via. Um peso morto, cara demais para manter. A revelação da minha verdadeira identidade como proprietária, não apenas do apartamento onde moravam, mas de todo o condomínio Bosque Real, não foi motivada por vingança mesquinha. Foi um ato de justiça, de amor maternal, de proteção à minha filha e netos. Foi a única forma que encontrei de romper o muro de isolamento que Eduardo havia construído ao redor deles. E funcionou. Hoje, 8 meses depois daquela assembleia extraordinária, vejo Juliana florescendo novamente, estudando, trabalhando, recuperando sua voz e sua força. Vejo meus netos livres daquela atmosfera de tensão, desenvolvendo-se de formas que me enchem de esperança. Vejo a Fundação Rosa Helena oferecendo educação de qualidade para crianças que, de outra forma, não teriam essa oportunidade. A vida que construímos agora não é perfeita, mas é autêntica. Não há mais segredos. Não há mais vidas paralelas. Não há mais manipulações. Há apenas verdade, respeito mútuo e a compreensão profunda de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela é. Se há uma lição que espero que vocês levem desta história, é que nunca devemos julgar alguém pela aparência, nunca devemos subestimar uma pessoa por sua idade ou condição aparente. Aquela senhora discreta que mora ao lado, que cumprimentamos distraidamente no elevador, pode ter uma história de vida mais extraordinária do que poderíamos imaginar. E para as mulheres da minha idade que estão me assistindo, lembrem-se, nunca é tarde para tomar as rédeas da própria vida, para fazer-se respeitar, para exigir o lugar que merecemos. A idade nos traz não apenas rugas, mas sabedoria, experiência e uma clareza de visão que é nosso verdadeiro poder. Vocês que me acompanharam até aqui, o que fariam no meu lugar? Teriam revelado a verdade mais cedo? Teriam sido mais pacientes? Teriam confrontado Eduardo de outra forma? Compartilhem nos comentários suas reflexões, suas próprias histórias de momentos em que foram subestimados e surpreenderam a todos. Quero conhecer cada um de vocês que dedicou seu tempo a ouvir minha história. De onde estão assistindo? Qual parte do relato mais tocou seu coração? Existe alguma Teresa na sua família? Aquela pessoa discreta que carrega histórias e sabedorias que poucos conhecem? Esta comunidade que estamos construindo no canal Vovó Lembrou é muito mais que um espaço para histórias antigas. É um ponto de encontro entre gerações, um lugar onde a sabedoria dos mais velhos é valorizada, onde compartilhamos experiências que podem ajudar outros a navegar em suas próprias tempestades. Se este relato significou algo para você, se trouxe alguma reflexão, algum insight, alguma emoção genuína, peço que deixe seu like como forma de reconhecimento.
É um pequeno gesto que faz toda a diferença para quem dedica tempo e energia a compartilhar histórias verdadeiras. E se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento. Cada semana trazemos um novo relato, uma nova lição de vida, uma nova perspectiva que só os anos podem proporcionar. Histórias de superação, de amor improvável, de segundas chances, de reviravoltas que parecem ficção, mas são tão reais quanto a vida que pulsava em cada palavra que compartilhei com vocês hoje. Ativando o sininho, você recebe notificação assim que publicamos um novo vídeo. Na próxima semana, teremos a história de Dona Conceição, que aos 70 anos descobriu um segredo familiar que mudou completamente sua compreensão sobre suas origens. Uma narrativa tão surpreendente quanto a minha, com lições igualmente valiosas sobre perdão, identidade e a coragem de encarar verdades difíceis. Devo confessar que preparar estes relatos para vocês exige um esforço considerável. Reviver memórias nem sempre é fácil. Organizar as ideias para que façam sentido. Garantir que cada história carregue não apenas entretenimento, mas valores e reflexões profundas. É um trabalho que fazemos com amor, mas que também tem seus custos. Por isso, se você aprecia nosso conteúdo e tem condições, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações que ajudam a cobrir os custos de produção. Com sua contribuição, conseguimos trazer mais vídeos, com maior frequência e qualidade ainda melhor. Cada valor, por menor que seja, representa seu reconhecimento pelo nosso trabalho e nos permite continuar esta missão de conectar gerações através de histórias autênticas. Seu apoio no Valeu Demais não é apenas uma doação, é um investimento em um espaço onde a sabedoria dos mais velhos é preservada e transmitida, onde histórias que poderiam ser esquecidas ganham voz e alcance, onde pessoas de todas as idades encontram reflexões que podem transformar suas próprias jornadas. Para contribuir, basta clicar no link na descrição deste vídeo. Qualquer valor é significativo e profundamente apreciado. Com sua ajuda, podemos trazer vídeos diários, alcançar mais pessoas, produzir conteúdo ainda mais rico e impactante. Antes de me despedir, quero agradecer pessoalmente a cada um que chegou até aqui. Compartilhar minha história não foi fácil, mas saber que ela pode tocar corações, inspirar reflexões, talvez até ajudar alguém em situação semelhante, faz cada momento de vulnerabilidade valer a pena. Lembre-se, cada ruga em nosso rosto conta uma história. Cada fio branco em nosso cabelo representa uma lição aprendida. E cada relato compartilhado é uma ponte entre corações, entre gerações, entre possibilidades. No canal Vovó Lembrou, não apenas recordamos o passado, iluminamos caminhos para o futuro. Um futuro onde a sabedoria dos mais velhos é valorizada, onde aparências não enganam, onde o verdadeiro poder está em viver com autenticidade, em usar os recursos que temos, materiais, emocionais, espirituais, para fazer diferença na vida dos outros. Como dizia meu pai, a verdadeira riqueza é invisível aos olhos. Está não no que possuímos, mas no que doamos ao mundo. Espero ter doado algo valioso a vocês hoje. E espero recebê-los novamente no próximo vídeo, para continuarmos juntos esta jornada de histórias, memórias e sabedoria. Até lá, cuide-se, valorize os mais velhos ao seu redor. E lembre-se, você também tem uma história poderosa para contar. E talvez, apenas talvez, seja a hora de começar a contá-la.